Muito bem-vindos ao Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. E se você está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fernando Guerreiro, educador físico, 20 anos já nessa carreira de desenvolver pessoas através da atividade física. E esse canal aqui, o Holy Flow 7.8 Cast, é o lugar para nós falarmos de treino, mas como o treino é uma ferramenta para o teu desenvolvimento pessoal. E eu quero mostrar algumas medalhas, que eu tenho uma história com todas essas medalhas aqui, e essa é onde eu quero centralizar a história. Mas antes de falar sobre essa medalha, que é de uma prova de 75 quilômetros, a qual eu conheci em 2016, e a primeira vez eu fiz com revezamento. Então aqui eu fiz com um quarteto, a gente dividiu 75 quilômetros, e essa aqui foi em 2016, foi no primeiro semestre, e eu me apaixonei por esse negócio. Eu falei, cara, eu quero correr isso aí sozinho. Então eu fui para cima, e aí no segundo semestre eu treinei e corri pela primeira vez 75 quilômetros sozinho. Aqui tá a fitinha, em 2016, e foi muito legal porque eu corri essa prova aqui para 8 horas e pouco, 75 quilômetros, foi muito massa. E aí o que eu pensei? Cara, eu quero me desenvolver, quero bater meu recorde pessoal. Aí passou 2017, eu foquei só em maratonas, e 2018 eu falei, cara, 2018 é o ano que eu quero bater meu recorde pessoal, quero fazer essa prova abaixo de 7 horas. E aí tá aqui 2018 aqui na fitinha, só para você ter a visão aqui, 2018, 75 quilômetros solo. O que aconteceu nessa prova? Eu não me preparei tão bem, mas eu estava correndo maratona muito forte. E no quilômetro 35 eu tive uma lesão, e os próximos 40 quilômetros foram de sobrevivência total. Tanto que está escrito aqui The Survivors, né? The Survivors, que realmente foi sobrevivência essa prova. E aí passou um tempo, 2018, desencanei disso. Lá em 2023... que é a data dessa prova aqui, em abril, eu sofri uma lesão e eu tive o rompimento de um tendão, de um ligamento do meu tornozelo, do fibular posterior. Estava jogando futebol, rompeu. E eu fiquei 31 dias sem poder pôr o pé no chão. Eu estava andando de botinha. E eu fiquei extremamente mal emocionalmente com isso, porque, cara, eu amo correr e não podia correr. No 32º dia eu voltei a correr. E eu fui para a esteira correndo a 8 por hora, parecia que eu estava a 75 km por hora, de tanta alegria de poder voltar para a atividade física. E aqui já é a minha primeira pergunta para você. O que você está esperando perder para valorizar e agradecer e ser feliz porque tem para fazer? Sabe? Às vezes está tão automático a gente fazer o que gosta que a gente deixou de sentir o prazer e o privilégio de poder fazer isso. E aí quando perde, sente falta e aí quer correr atrás, quer recuperar. Então já reflete aí sobre isso. Mas quando eu fui para essa corrida aí no 32º dia, eu corri 2,1 quilômetros e eu me senti muito bem. Eu desci da esteira e falei, eu preciso voltar para um lugar que eu não deveria ter saído, que é essa busca pela performance da corrida. E em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tem que botar nos dedinhos, em maio, eu fui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tá certo, né, maio. Eu fui me inscrever para a prova, que tinha exatamente 6 meses para ela, era no final de outubro, bem no final de outubro. Então, eu me inscrevi para os 75 km e eu treinei muito. Eu fiz dieta. Para você ter uma ideia, teve um treino que foram 55 km na esteira. Foi o treino mais exaustivo que eu já fiz na minha vida, porque ali na esteira você não tem distração, é você, aquele negócio, plof, plof, plof. Você corre, acho que passou 3 minutos, quando você olha passou 40 segundos, e aí foram 4 horas e pouco de treino nesse dia. Mas foi extremamente intencional, porque eu precisava fazer as pazes com o ócio, eu precisava fazer as pazes com o chato, eu precisava fazer as pazes com o monótono, porque eu sabia que a prova ia me exigir bastante disso, mas a vida também ia me exigir bastante disso. Então, assim, eu aproveitei muito desse momento de preparação
para estabelecer um novo padrão mental sobre resiliência e determinação quando as coisas não estão legais, sabe? Quando não é divertido, quando você não está encontrando teus amigos, quando aquela rotina chata, que é o que vai te dar resultado. Inclusive, já falamos sobre rotina chata aqui em alguns episódios lá atrás. Agora, beleza, dei meu melhor, fiz todo o treino, comprometido com a planilha, comprometido com a dieta, o descanso, eu fiz tudo o que eu poderia ter feito da melhor maneira possível. E aí passaram-se os 6 meses, eu chego para a temporada da prova. Acho que foi 20 alguma coisa de outubro, eu não lembro exatamente. Mas ali na semana que antecedia a prova mais ou menos, a gente teve uma conferência. E foi uma conferência, tipo assim, cabulosa, de, cara, 2 dias de altíssima intensidade. E, beleza, vim para a semana da prova extremamente cansado fisicamente falando, mas super animado para o que tinha para acontecer. E aí, a gente ia viajar na quinta-feira para o litoral norte aqui de São Paulo, uma prova que acontece entre Maresias, Bertioga, Bora Bora, aquela região ali por todas as praias. E na véspera da viagem, comecei a me sentir muito mal, mas muito mal. Dor nas articulações, os músculos cansados, a respiração pesada, dor de cabeça, um pouco de diarreia. Falei, cara, isso aqui deve ser uma tensão emocional pré-prova. E a minha meta daí para essa prova era para correr a prova em 5 horas e 59 minutos. Então, assim, já tinha jogado lá pra cima a meta e treinei pra isso. Eu tava extremamente focado e tinha treinado pra isso. Tinha me dedicado. Não é que eu tava numa utopia aqui. Não, tipo, cara, eu treinei pra fazer esse negócio. Tô focado. Beleza. Viajei, chegamos no litoral mal. Extremamente mal fisicamente. Tava tomando alguns remédios, mas não podia tomar muita coisa pra também não estourar o corpo. Aí fiquei nessa, largo, não largo a prova. Enfim, amanheceu o sábado, que era o dia da prova, 4 horas da manhã, eu estava extremamente mal fisicamente. Eu falei, eu vou para a largada e lá eu decido se eu vou começar ou não a prova. E quando eu balizei na largada, sem brincadeira, parecia que eu tinha corrido um Ironman já. Tipo, para começar uma prova de 75 km já parecia que eu tinha terminado um Ironman. E eu tava ali fazendo minha oração, Deus, eu tenho que fazer isso aqui, eu não tenho. Aquela história, não preciso provar nada pra ninguém, mas não quero ser um desertor da minha própria meta. E eu lembro que veio uma mensagem assim, do Espírito Santo pro meu coração, que foi tipo, cara, se você quer largar, larga, mas você não vai ter o direito de reclamar depois, porque é uma decisão que você tá tomando de fazer isso. Isso pesou assim, eu falei, cara, então eu vou fazer isso aqui comprometido. Só que entenda uma coisa. Ali, quando eu decidi largar, a minha meta pessoal de quebrar o recorde, ela já não existia mais. Ali eu já estava consciente que a minha nova meta era apenas terminar a prova. E aqui é onde eu quero entrar na primeira pergunta de ouro para você. Diante de uma situação dessa, aonde a meta inicial ou aquilo que você sonhou tanto não é mais palpável, não é mais alcançável, não é uma realidade. Como que você lida com essa frustração em relação a todo o seu processo de preparação, aonde você fez de fato tudo que deveria ter feito? Essa aqui é a minha primeira pergunta. Como que você lida com essa frustração? Você vai para um lugar e fala, importante foi o processo e quem eu me tornei nele, ou você se frustra ao ponto de falar, droga, perdi 6 meses da minha vida para nada? Por quê? Quando eu comecei a treinar 6 meses antes da prova, eu tinha um foco, quero correr em X tempo. Quando eu estou na largada, eu já sei. Se eu terminar isso aqui, eu estou muito feliz. Como que você lida com isso quando você se preparou para bater a sua meta? Quando você se condicionou para ter o melhor resultado possível? E aqui é onde muitos de nós estamos esbarrando. Muitas das vezes, a frustração, ela vem primeiro de um lugar que a gente não está fazendo o que deveria. Por isso que a gente não alcança o resultado. E aí vem a frustração porque eu não alcancei o resultado e sim eu condeno todo o tempo que eu investi naquilo porque não foi sobre o tempo, foi sobre o comportamento inadequado de me preparar, de me condicionar para viver o que eu deveria. Então pega primeiro isso aqui. Existe uma diferença quando você se prepara de forma intencional, você se condiciona de uma forma eficiente para você viver e não vive, de você
ter negligência no processo e não alcançar o seu objetivo. Isso aqui é diferente. Por um outro lado, também é de se pensar, só o resultado vale? Ou o quanto que a jornada me preparou para ser muito maior do que eu poderia ser, e esse resultado aqui no final, ele não me abala, mas também eu não me contento por não ter batido uma meta. Existe a gratidão pelo processo, mas existe a frustração exclusiva pelo resultado que não foi batido. Como proteger o coração de tudo isso e como dar continuidade em se preparar para os próximos desafios, entendendo que essas coisas elas podem acontecer e como eu me comporto se elas acontecerem. E obviamente que a experiência de correr a prova nessas condições, depois eu descobri que eu estava com dengue, eu corri 75 km com dengue. A prova finalizou em 10 horas e 28 minutos. 4 horas e meia a mais do que eu tinha programado. Aí, o negócio que você tem que ter na mentalidade é, beleza, eu não bati a meta de tempo, mas eu bati a meta da distância. Ok, check, beleza. Eu fiz todo o processo como eu deveria, beleza, check. Agora qual é o nível de experiência que eu vivi, onde muitos teriam desistido? Por quê? Eu preciso pensar aqui que eu estava num lugar de extrema dificuldade, não porque eu quis. Eu não escolhi passar por uma dificuldade física, não escolhi contrair uma dengue na semana da minha prova. Mas aconteceu. Então, qual é o novo nível de ativação mental que eu tenho para aproveitar um resultado diferente daquele que eu queria? Porque o resultado ele existiu. Eu preciso entender o quanto que aquilo me satisfaz ou me insatisfaz. E nessa prova especificamente, foi muito melhor ter acontecido isso do que ter corrido os 75 km para baixo de 7 horas. Por quê? Que ali eu descobri quem sou eu na adversidade. Quem sou eu quando não fluiu como eu gostaria. E foi muito interessante porque eu tive dezenas de lições e descobri de verdade o que importa para mim. Mas a grande lição foi: a frustração, ela só pode me acusar de uma decepção quando eu deixei de fazer aquilo que era necessário. Quando eu negligenciei os processos. Porém, se eu me preparei na temporada toda, eu preciso analisar resultado muito além de métrica. Eu preciso analisar resultado muito além de números. Eu preciso olhar para comportamento e crescimento intangível, para olhar para resultados que são subjacentes. Quando eu consigo ir para esse lugar, eu consigo aproveitar todo e qualquer tipo de resultado para crescimento e não para ter frustração que me limita. E talvez é isso que você está passando nessa temporada. Você olha, não atingiu o resultado. Frustração, lança fora toda a temporada. Você não está colhendo o fruto da temporada. Você está só na expectativa de um número X. Isso vai te matar a longo prazo. Espero que, de fato, você consiga converter todo o processo em comportamento e como aproveitar isso num 360 de forma intangível e, lógico, em algum momento isso vai te dar métrica para você saber se o método que você está aplicando é interessante e eficiente para cumprir as suas metas de longo prazo. Então, isso aqui também é exercício prático. Você tem que parar e meditar sobre como você vai se comportar e muito mais interessante é o que você pode olhar para trás e reavaliar de tudo que você viveu, que vai ser pauta do nosso próximo episódio. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Parabéns por ter ficado até o fim. Eu sempre digo isso, se você ficou até o fim é porque você está comprometido com a tua melhora e a tua transformação. Parabéns por isso. E mais uma vez, se esse episódio edificou a tua vida, compartilha para aquele teu amigo que está sofrendo com frustração agora e bora impactar a vida dele também. Já segue a gente aqui, ativa as notificações, porque semana que vem tem episódio novo. Até!